Eu queria perguntar para vocês aí, afinal de contas, a gente já falou um pouco, mas vamos complementar. Como que é o ministério infantil nas igrejas hoje em dia? Qual que é a situação dos ministérios infantis hoje em dia, né? Vocês acham que ele tem uma perspectiva evangelística? Você acha que qual a nota que vocês dão para os ministérios infantis que vocês conhecem? Então, gente, eu fui missionário, nós fomos missionários, né? Então, toda vez que eu penso em qualquer faixa etária, eu quero ganhar essa faixa etária para Jesus. Seja criança, seja adulto. Até você contou essa história. Uma vez eu estava na igreja, eu não era nada, eu estava fazendo direito, estava com outros planos na minha vida. Tinha uma velhinha que me perseguia, que ela falava assim: você é o meu missionário. Eu falei: você está enganada. Mas acabou que ela a palavra, ela estava certa, eu não. Mas eu lembro que eu estava um dia na igreja, nessa igreja que eu me converti, sentou uma velhinha do meu lado, 89 anos. E ela falou: minha filha morreu. E atrapalhando o culto, ela falando comigo, ela falou assim: você sabe de alguma coisa que possa curar o meu coração? Gente, a única coisa que eu pensei na hora é Jesus. E ela sentou do lado da pessoa certa. E ela falando, e, gente, eu nem tinha treinamento na hora, não. Falei assim as coisas que eu conhecia do meu Deus. Eu falei: eu sei de um Deus que pode curar o seu coração. E aí, e o pastor pregando lá, e eu atrapalhando o culto aqui. E ela se converteu. No final, no apelo, ela foi lá na frente, 89 anos. Ali, no ano seguinte mesmo ela faleceu. Eu falei: Deus só levou ela lá, glória a Deus, para se converter. Glória a Deus. E levou para casa dele. Vamos abrir um parênteses aqui, que o nosso Deus é lindo. Amém. Acho lindo. Muito maravilhoso. E o ministério infantil, gente, a gente tem que olhar com todo carinho. E por quê? Porque a criança é o poder que vai mover uma igreja sempre. Ok? Se a gente pensar até, a criança vai ser alguma coisa no futuro, ela não precisa ser nada no futuro, irmão. Ela mesma, ela já pode gerenciar, ela pode trabalhar. Tem uma igreja, eu nem sei se está certo ou está errado, você avalia. Tem uma igreja que ela tem um viés profético, que é a Bethel, lá nos Estados Unidos. As crianças, tem sala em que as crianças ministram sobre os adultos. Desse jeito. Mas aqui no Brasil tem também. Ora, também tem, né? Gente, eu falei: meu Deus do céu, crianças convertidas, que ela fala: ó, eu vejo que Deus está falando um negócio. Eu falei: meu Deus do céu. Mas eu não duvido disso, porque exatamente por causa dessa situação que a gente estava falando em relação ao Espírito Santo. Quantas vezes você, talvez quando criança, você teve uma percepção de algo que era espiritual? Se você tem o Espírito Santo e você crê em Jesus, automaticamente você recebe um dom espiritual. O Espírito Santo começa a trabalhar em você. E aí você não sabe, talvez você como criança não entenda muito, não consiga discernir o que é. Mas o Senhor pode trazer uma revelação, o Espírito Santo está trabalhando em você. Você pode ter um dom de alguma coisa. A criança, ela está ali e ela é capaz de ministrar assim algo na linguagem dela. E ela não vai ter dúvida. Com o conhecimento dela, ela não vai duvidar. Por exemplo, quantas vezes você encontra um profeta e ele fica com receio de entregar algo que veio do Senhor para sua vida, porque ele não sabe como é que você vai receber. Se aquilo realmente é do Senhor. Então, assim, o adulto potencial questiona. Da criança, que o pastor Leandro falou, né? A criança então, tem um potencial. Exatamente. Então, eu não duvido disso, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Eu vou dizer para vocês, quando eu era criança, eu tive um sonho que para mim foi uma revelação do Senhor. E exatamente pouco tempo depois, eu sonhei com minha avó, uma situação assim, a doença assim, X assim, nananã. E quando eu acordei, eu conversei com a minha irmã. Falei: eu tive um sonho com a vovó. Foi isso. Ela: Milene, que é isso? Não levou muito tempo. Aconteceu exatamente como eu sonhei. O então, Senhor te avisou, né? Quem somos nós para colocar o poder de Deus e a manifestação do Espírito Santo na nossa cachola, sabe? Eu acho louvável que uma igreja tenha tido a coragem, a ousadia de quebrar qualquer paradigma e permitir que a criança ministre sobre a vida de um adulto. Né? E que louvável mais ainda um adulto se sujeitar à dinâmica do reino de Deus e se sujeitar a uma palavra profética ou de uma oração que seja uma oração simples. Ora por mim aqui agora. Não, eu nunca vou. Uma criança queira orar por mim na hora. Meu Deus do céu.
Mas voltando à pergunta Da aqui. igreja. Da Não, igreja. como que vocês veem aí os ministérios infantis? Vocês conhecem vários, né? E vocês acham que eles estão fazendo um trabalho eficaz? Gente, assim, eu percebo que as igrejas, algumas estão lembrando das crianças, outros estão se perdendo em relação às crianças. Eu visitei algumas igrejas que não tinha ministério infantil e eu me assustei. Lá em Copacabana tem algumas igrejas assim. Você entra, só tem o salão principal E as crianças pronto. ficam aonde, né? As crianças ficam com os pais Tá. lá assistindo o culto. Ouvindo uma palavra que não é apropriada Não é para eles. apropriada para elas. Uhum. Ou Assim, então elas vão pra salinha, pra tal da salinha, e elas fazem coisas aleatórias. assistir Tipo, um Sim, filme sim. a qualquer. professora coloca um vídeo, nada a ver. Tem muita igreja É aquele assim. depósito de criança. Depósito. É um momento que você pega um papel e você coloca pra ela fazer um desenho aleatório. Não tem um propósito, não tem um objetivo, sabe? Você não sabe por onde você está conduzindo aquela criança. Você não tem um planejamento. Então, é o lugar onde a criança vai estar fora do ambiente onde o adulto vai estar, que não vai atrapalhar. Então, Sim. tá meio perdido ali. E esses dias, por exemplo, por outro lado, eu vi o planejamento lá da igreja da cidade, do Ministério Infantil. Vocês viram, não? Gente, é um mundo, é algo lindo, maravilhoso. Eu espero que eles falem de Jesus também. Acho que sim, né? Uma igreja A séria. estrutura física era muito Mas boa. a estrutura é uma estrutura de igreja americana, do tipo, tem um salão principal onde todo mundo vai ter um tempo de ministração. Tem lá umas outras salas que são ministrações individuais, até com os brinquedos são apropriados para cada idade, preparados, já está lá para cada idade. Depois tem um tempo que eles podem ter um tempo de diversão, que é um parque de diversões, assim. Algo fantástico. E depois eles têm um outro momento antes de voltar para os pais. Eu falei, meu Deus do céu, eles pensaram no Ministério Infantil. Eu acho que esse é o nosso chamado. Sim. Tem uma pesquisa que fala que 2% das igrejas só estão nesse perfil, assim. Tem estrutura, planejamento, estratégia, filosofia para o Ministério Infantil. Eu acho que ao longo dos anos eu tenho percebido assim, uma melhora. Eu também percebo Tá. uma melhora. As igrejas estão considerando mais, essas mega igrejas têm um ministro de criança, pastor de criança, que antigamente não tinha isso, essa figura do pastor de criança, do ministro. Era realmente um voluntariado. Sim. E pessoas sem treinamento, às vezes novos convertidos, né? Que pessoas não passavam por nenhum critério. Qualquer pessoa poderia ajudar